Oi, tudo bem? Conexão RS desta quarta-feira já começou. A gente vai conversar sobre o novo cenário eleitoral do país depois da morte trágica do candidato Eduardo Campos hoje no programa. E no Rio Grande do Sul, como está a disputa? Tem também as informações do dia, música com Sandro Saldanha e muito mais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. O governo do estado assinou contratos de repasse de verbas para hospitais de cidades do Vale dos Sinos. O hospital de Montenegro vai receber 46 milhões de reais por ano. O Perdigão tem mais detalhes para a gente, né, Perdigão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Dani, tudo bom? Boa noite a todos. Bom, desse valor, 26 milhões devem ser aplicados na casa da gestante, também em UTI e na emergência. A instituição tem 164 leitos. Já o Hospital Bom Jesus de Taquara vai receber R$1.400.000 por mês. O recurso deve aumentar o número de consultas especializadas. Hoje são mais de 4.000 consultas por mês. Olha, e o Hospital Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, terá 65 novos leitos. A capacidade de internações na casa passará para 600 por mês. Serão 10 para tratamento de AVC, 25 para problemas de saúde mental e 30 para longas internações, Perdigão. Bom, a campanha do Agasalho de Porto Alegre arrecadou mais de 140 mil peças de roupas esse ano, Dani. O resultado foi divulgado pelo gabinete da primeira-dama e foi superior ao ano passado. Em 2013, no ano passado, a campanha conseguiu pouco mais de 137 mil peças. Olha, que bom que já foi. Boa notícia, muito mais, né? Bom, e o reforço do efetivo da Brigada Militar em Porto Alegre já está nas ruas. São cerca de 200 policiais. 150 foram remanejados de localidades com baixos índices de criminalidade. Outros 50 estavam em atividades administrativas. O comando da corporação afirma que essa é uma tentativa de dar mais sensação de segurança à população da região. E tomara que dê, né? É. O deputado federal Beto Albuquerque está sendo oficializado hoje como candidato a vice na chapa do PSB com Marina Silva. A morte de Eduardo Campos provocou aí uma dança das cadeiras no cenário eleitoral do país. Esse é o nosso debate de hoje aqui no programa. A gente conversa com os cientistas políticos Rodrigo Gonzalez, obrigada pela presença, e também o nosso comentarista Paulo Moura, obrigada também, professores, sejam sempre muito bem-vindos ao programa. A pesquisa divulgada na segunda-feira colocou aí a Marina em segundo lugar na disputa do primeiro turno. Esse índice, na opinião de vocês, se mantém ou tende a cair? Por gentileza. Eu diria que a Marina se beneficia de 2 pontos. De um lado, ser uma cara mais conhecida, já é a segunda campanha presidencial dela, e ao mesmo tempo ela se beneficia da comoção da morte do Eduardo neste momento. Se isso vai se manter ao longo do tempo, só a campanha dirá, porque ela neste momento atrai a simpatia por conta da morte do Eduardo, mas ela não é o Eduardo. E, portanto, assim que a campanha pegar fogo, ela também vai começar a ser atacada e os índices dela também vão sofrer com esses ataques. O senhor concorda, professor? Acho possível, né? Eu lembro que a Marina, em abril do ano passado, no Datafolha, abril desse ano, perdão, no Datafolha, ainda antes da candidatura dela ser inviabilizada pela impossibilidade de registrar o partido, chegou a ter 27 pontos percentuais. Nessa pesquisa da Datafolha, no calor da comoção do evento, ela apareceu com 21. Nesses primeiros programas eleitorais já está ocorrendo, deve ocorrer por mais um tempo, a exploração da comoção pela morte do Eduardo, e é possível que nesse período inicial a Marina recupere os 27 que ela já teve, né? Resta saber se numa campanha de 45 dias ainda de televisão, na qual estão envolvidos vários fatores, as contradições internas da substituição da Marina pelo Eduardo. Como o Rodrigo disse, a Marina não é o Eduardo, ele tinha um posicionamento, uma política de alianças, acordos. Por mais que tenha comoção, né? Tem a comoção, mas assim, acordos políticos, né? Investidores de campanha não se movem pela emoção, o eleitor sim. Né? Então, mas esses primeiros dados podem motivar a novos apoiadores de campanha, né, professor? Sim, mas talvez algum remanejo, deslocamentos no eleitorado e nos financiadores e nas alianças, né?
E, enfim, também o tiroteio eleitoral entre os candidatos, né? Ela produz danos ao Aécio no primeiro turno na medida em que aparece na frente dele e uma ameaça a Dilma na medida em que aparece como vitoriosa no segundo turno. É difícil acreditar que os dois adversários vão ficar inertes diante de uma cena como essa. Agora, vocês acham que a Marina seria a única capaz de vencer a Dilma? Na verdade, momento, né? esta é uma eleição, digamos, ainda num certo modo não decidida. A Dilma certamente é a candidata mais forte por ser a que está no poder, mas não se deve descartar uma possibilidade, digamos, de alianças entre segmentos de oposição num segundo turno. Mas isso também depende muito de como se configura esse segundo turno, porque é bom lembrar que o PSB até pouco tempo pertencia à aliança do governo federal. Então não há uma garantia que, por exemplo, num segundo turno com Aécio Neves, que o grupo que está com a Marina no PSB hoje vá ficar ao lado de uma aliança com o Aécio e não retornará à aliança com a Dilma. Sim. Sim. Por outro lado, se a Marina vai para o segundo turno com a Dilma, o grupo do PSDB e do Aécio não terá muitas alternativas a não ser aderir ao grupo da Marina contra a Dilma, porque o PT seria, digamos, o principal adversário. Sim. Mas esse ainda é um cenário não totalmente decidido, porque vai depender da própria capacidade da Marina como candidata, digamos, de resistir e se colocar como uma proposta viável de governo, e mesmo falava-se da substituição do vice na candidatura, embora o Beto Albuquerque seja uma pessoa de certa expressão dentro do Congresso Nacional, ele não tem expressão nacional. Então isso também será um desafio para essa candidatura. Mas aqui no Estado é possível que haja agora uma divisão, né? Veja, perdas e ganhos. Ou seja, ganha-se aqui no Estado, se perde no Nordeste. Só que o nosso eleitorado é muito menor que o de lá. Então, neste sentido, a candidatura da Dilma, por exemplo, ganha dessa forma, no sentido de que ela volta a se fortalecer no Nordeste e ela nunca teve uma candidatura forte no Rio Grande do Sul. Então, talvez o Beto tire mais votos de uma possível candidatura do Aécio do que da candidatura da Dilma. Agora, professor, o início aí do horário eleitoral foi marcado por homenagens, né, ao Eduardo Campos, em parte pela tragédia, claro que foi horrível, e também porque parece que o partido ficou fortalecido com isso, né? É conveniente os candidatos agora falarem de proximidade com o Eduardo Campos, ficarem falando dele? Ou usar a frase, eu acredito no Brasil, né? Ficar, né? Eu diria que só quem pode usar isso com toda a força do apelo é a Marina, né? É compreensível que os outros dois tivessem usado. Na verdade, na campanha, na propaganda do PT foi o Lula que usou mais. Na propaganda do Aécio, o próprio Aécio, Lula e Aécio tinham relações pessoais fortes com o Eduardo. Mas eu acho que o importante a registrar aqui é o seguinte: vou perguntar para vocês, quem se lembra da Copa do Mundo? Né? A Copa do Mundo passou, acabou. Sim. Então há uma onda midiática do momento. E eu acredito que, assim, se tentarem explorar esse episódio por muito tempo, ele se esgota. Quer dizer, o eleitor vai escolher o presidente pela capacidade que o candidato tiver de apresentar soluções para os problemas do país, não porque, o caso, a Marina substituiu um candidato que faleceu num acidente, né? Então, esta é a grande questão que virará objeto do debate, eu diria, da próxima semana para frente. Agora está muito recente Está ainda, muito né? recente a morte, ainda há um apelo emocional, mas ele se esgota na sua capacidade de render votos. Talvez no Nordeste, ao contrário um pouco do que o Rodrigo diz, o apelo emocional e a própria figura da Marina, que tem um ar um pouco messiânico, né, que chegou a dizer que a providência divina tirou ela do avião, esse apelo emocional possa ter uma sobrevida um pouco maior, mas o desafio dela, assim como de todos os candidatos, né, é mostrar que tem propostas consistentes e capazes de resolver os problemas que o eleitor quer ver resolvidos no próximo mandato presidencial. Bom, o Aécio Neves, inclusive, tem apontado aí, está apontado como nome que seria mais próximo das ideias do Campos, né? Isso seria uma estratégia dele? Eu diria que é uma estratégia do momento. Se o Campos não tivesse morrido, ele seria um
dos alvos de ataque certo do PSDB. Então, digamos, hoje essa ideia de que todos estão próximos é para tentar captar essa simpatia, não por uma questão de proximidade política. O PSB, salvo casos episódicos em algumas localidades, nunca foi um aliado tradicional do PSDB. Ele sempre esteve muito mais próximo nos diversos governos ao longo do país, mesmo na presidência, do PT. Então não há uma aliança natural, como de alguma forma a fala do Aécio dizia. Mas, Rodrigo, em São Paulo e Minas não é assim. Em São Paulo e Minas o PSB está dentro dos governos do PSDB. É um caso isolado do resto do país. E eu divirjo também, mas em estado-chave. Contra o qual, inclusive, o Eduardo era contra. Ou seja, a própria aliança de São Paulo, do PSB... A Marina era contra. E o Eduardo também. Agora... Eu só me oporia aqui numa questão de que o Eduardo viraria alvo do Aécio. Só se ele ameaçasse a segunda posição do Aécio. Sem dúvida. Coisa que até o momento não aconteceu. E o PSDB, pelo menos pelo que sinalizou publicamente até agora, não atacará, fará o contraste com a Marina no questionamento da sua capacidade de gestão. Né? Não acho que a campanha vai entrar numa competição. A dúvida da campanha é se a Marina fará uma candidatura de esquerda ou não. Porque o PSB é tradicionalmente um partido de esquerda, enquanto que o PSDB no Brasil acabou tendo uma orientação mais de centro-direita. A Marina não tem um perfil claramente de uma candidata de esquerda, mas ela está numa candidatura do PSB. A dúvida é se vai predominar a visão da Marina ou se vai predominar a visão do PSB na candidatura. Talvez este seja o papel do Beto na candidatura. E a tendência... Por favor, Dani. Até eu ia perguntar em relação ao Beto, né? Ele tem trânsito aí entre vários políticos, inclusive até entre a família do Eduardo Campos. Isso vai facilitar? Vocês acham que isso ajuda? O Beto está virando candidato a vice por duas razões, né? A primeira, pelos seus vínculos pessoais com Eduardo Campos, e a segunda, porque ele é um avalista do PSB na coligação com a Marina, na medida em que houve a troca de posições. Eu chamaria atenção para um aspecto pouco observado na Marina. Embora o perfil pessoal dela seja à esquerda, inclusive à esquerda do Campos, do ponto de vista da gestão, o Campos implementou em Pernambuco políticas modernas, né, bastante interessantes e diferentes das do PT, mas a Marina tem por trás de si dois economistas de corte liberal. Um deles, inclusive, pai do Plano Real, que é André Lara Rezende, e outro, Eduardo Janete da Fonseca, cujo discurso para o empresariado é de retomada do tripé macroeconômico de sustentação da política econômica concebida no governo Fernando Henrique. Eu acho que é com isso que ela vai e está acenando para o empresariado na busca de uma confiança que a pessoa dela não transmite como o Eduardo Campos transmitia, né? Então é um processo interessante, nós vamos ter que ver como é que isso se acomoda. Então, vai ter que conquistar ainda. E eu acho que esses dois economistas talvez sejam cartas na manga para esse diálogo com o empresariado e para se mostrar confiável ao capital na disputa. Não nos surpreendamos se mais cedo ou mais tarde apareça uma espécie de carta aos brasileiros da Marina, da mesma forma como o Lula fez em 2002, para, digamos, assegurar, digamos, que o agronegócio sobreviverá no seu governo, que não haverá um ataque direto, digamos, à indústria. Por quê? Porque esses são, digamos, pelo tom da campanha dela em 2010, que era uma campanha eminentemente ecologista, a questão é, esse tom continuará nesse sentido, afastando segmentos que, por exemplo, hoje estão muito próximos do PSDB ou não? Agora, sobre a campanha da presidenta Dilma, né, ela tem usado bastante, o PT tem usado bastante a alternativa de colar o Lula à imagem da Dilma. Isso é uma tendência que deve continuar ou o PT deveria achar uma outra alternativa? Até ontem o Lula apareceu bastante, né, na campanha, né, no horário. Aparece quase até mais que tanto ela, quanto né? ela, se não mais. Não, acho inevitável que o PT recorra a isso, mas eu não acho que esse apelo vai exercer o mesmo papel que exerceu na eleição passada, porque Dilma, na eleição passada, era praticamente uma desconhecida e agora ela tem um governo mal avaliado a defender, né? Então, a tentativa ali, pelo menos que se observou no primeiro programa, é de humanizar a imagem dela. Botaram ela na cozinha ali, fazendo um macarrão, alguma coisa, tentando mostrar um lado diferente da gerentona que foi vendida na campanha anterior. Mas acho inevitável que o PT tente usar a credibilidade do Lula para avalizar
a busca do voto e a recuperação desses problemas de imagem que a Dilma tem em decorrência do seu governo, da sua gestão. O Lula é, digamos, o toque de carisma na campanha da Dilma, que em alguns aspectos, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista do tom da campanha, se assemelha muito à campanha da Margaret Thatcher de 1979, em que a Thatcher, ao mesmo tempo, queria projetar a imagem de mulher forte, capaz, que pode governar os homens, mas também da dona de casa, a mulher comum que sabe interpretar a vida das pessoas comuns. É um pouco esse tom da imagem que, como foi dito, ou seja, é uma tentativa de humanizá-la e de aproximá-la, ou seja, não um carisma da líder dos grandes discursos, mas da pessoa simples que é igual ao povo. Eu vou pedir um tempinho para vocês, já a gente volta a falar sobre esse assunto, né, Perdigão? Agora a gente vai convidar vocês para assistir um pouco de música boa. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Sandro Saldanha. Sandro Saldanha, seja bem-vindo. Ele vai falar sobre folk, é isso? Exato. O meu projeto John Folk, criado ano passado, agora recém-lançado CD, sobre amor e café. John Folk. Isto, John Folk. Vamos mostrar Conta aqui pra o CD. gente então como que é esse estilo, né? Porque tem muita gente que está em casa, deve ouvir, mas não conhece, não sabe o que é. O folk tradicional, o folk americano, Bob Dylan, tem muita expressão, uma referência nesse tipo de música. Aqui eu trouxe uma roupagem mais pop, folk, folclore, essa coisa. Eu busquei os Pampas, pela capa do álbum já remete isso, da A música gente até daqui estava mesmo. comentando como é bonito. Obrigado. Bonita Teu ilustração disco. no teu disco. Muito bonito. Muito Vamos até obrigado. Jean mostrar, Dorgan. Perdigão. Eu acabei de Amigo mostrar. que- Ah, já mostrou, tá. Agora tu mistura um pouco de folk e design. rock, Sandro. Sim, a ideia, eu vim do rock. E hoje em dia eu coloquei mais violão. Como uma é que tu coisa descobriu o mais... folk, né? Como é que Eu o folk sempre entrou na tua escutei, vida? só que a gente não tem a tradição de escutar desde pequeno, né? No Brasil é mais MPB, a gente tem outros estilos, né? Aham. E como eu vim do rock, fui ficando... ganhando mais idade, na verdade, e optando por uma coisa mais violão, uma batida diferente, um som. E na roupagem pop eu consigo fazer isso com violão, uma coisa mais suave. Em quais artistas tu te inspira pra Eu compor, gosto pra de Neil fazer Young, teu estilo? Bob Dylan. Hoje em dia tem Mumford & Sons, que são bandas novas de folk com bastante expressão também lá fora. Aqui ainda Aqui não dentro está tão tem? divulgado. Não tem tanto aqui no Aqui Brasil. não é muito, não. Aqui ainda está É mais verdade. devagar. Mas o pessoal gosta muito do estilo. Então né? vamos Folk, ouvir né? então, né? Vamos. Vamos ver. Café Gelado é a música que abre o CD. Em cima da mesa, o café gelado, desgostos, incertezas de tudo acabado agora. Tanto faz se não quer mais me ver. Agora tanto faz se não tem mais porquê. Num dia frio, num mundo tão distante, humor vazio, estampo teu semblante. Não sou mais aquele que te conheceu. Agora não sou mais aquele que te conheceu. Pode me chamar de louco, mesmo assim eu tô contente. Dizer que tô errado, que eu não olho pra frente. Não sou mais aquele que te conheceu. Agora não sou mais aquele que você sonhou. Em cima da mesa, o café gelado, desgostos, incertezas de tudo acabado agora. Tanto faz se não tem mais porquê. Agora tanto faz se não tem mais porquê. Num dia frio, num mundo tão distante, humor vazio, estampo teu semblante. Não sou mais aquele que te conheceu.
Agora não sou mais aquele que te conheceu. Pode me chamar de louco, mesmo assim eu tô contente. Dizer que tô errado, que eu não olho pra frente. Não sou mais aquele que você sonhou. Agora não sou mais aquele que você sonhou. Em cima da mesa, o café gelado, desgostos, incertezas de tudo acabado. Agora tanto faz se não quer mais me ver. Agora tanto faz se não tem mais porquê. Obrigado. Muito legal. Essa música tá no teu EP novo, né? Isso, é a música que abre Sobre Amor e Café. É o que abre. Recém-lançado, este mês mesmo que saiu. É quase um country. Exatamente. muito Tu já legal, subiu né? com quais artistas ao palco? Com Acústicos Valvulados pela última vez. Abri o Franny Glass também, um uruguai que faz folk indie. Também bem legal o som dele, um folk mais latino, assim. A gente já conversa mais, tá? Já no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, Não que sai o programa hoje está muito bom. Viu? E você participa em facebook.com/Ubra TV Cultura. Isso mesmo. Até mais. Já. Voltamos e eu já queria saber então dos nossos convidados se o discurso do Aécio Neves vai seguir esse de poupar o Lula, né? Ele tem criticado muito a Dilma, mas o Lula não. Vocês acham que ele segue nessa linha? Olha, o que eu tenho observado é que quando é preciso polemizar com o Lula, o PSDB usa o ex-presidente Fernando Henrique, né? E como a candidata a presidente de fato é a Dilma, né? A tática do PT é juntar como o mandato da Dilma está se apresentando muito fraco no desempenho da economia e tendente a piorar o quadro, a tática do PT tem sido agregar todo o período de 12 anos dos governos do PT, alegando que houve uma melhora na qualidade de vida do povo nestes 12 anos, na tentativa de angariar credibilidade para pedir o voto para mais 4. Né? E aí o uso do Lula se justifica. O discurso PSDB está se fixando em apontar para o futuro e não para o passado, questionar o governo da Dilma e propor um futuro diferente, questionar a Dilma nesse sentido, né? Então, eu não vejo sentido em o Aécio querer polemizar diretamente com o Lula, até porque a popularidade dele é muito mais alta do que a da Dilma e ele não tem nada a ganhar com isso. Né? Eu diria que esse tipo de ataque pode vir a ocorrer num segundo turno. Se o Aécio chegar ao segundo turno e necessitar, digamos, uma desconstrução do discurso do PT, então um ataque mais direto é possível. Ou talvez, num final de primeiro turno, se, digamos, houver uma situação de empate muito próximo entre as três candidaturas e possa se vislumbrar. Mas eu acho que dificilmente isso será feito diretamente pelo próprio Aécio. Ou seja, se encontrará algum aliado que, por forma intercedente, ou candidato ou não candidato, como citado Fernando Henrique, que faria os ataques, lembraria as acusações de casos de corrupção ou coisa parecida. Mas esse é um ponto sensível porque atualmente há discussão de ambos os lados, ou seja, tanto do PSDB como do PT. Então talvez ambos os lados prefiram. Sobre o Fernando Henrique, o Aécio não tem falado, né? Ninguém tem tocado. Na verdade, o PSDB tenta apresentar sua candidatura como uma espécie de candidatura de renovação. Ela não quer ser a continuação do governo do Fernando Henrique. Então as figuras históricas e a política do Fernando Henrique não são apresentadas como o modelo que seguirá para o novo governo. Então, nesse sentido, digamos, a ideia é muito mais, digamos, que o novo governo vai retornar a alguns anos dourados, gloriosos, cada um interpreta como quiser, se são os do Lula ou se são os do Fernando Henrique, mas que não seriam os da Dilma. Agora, na opinião de vocês, para quem devem ir aí os votos que iriam para o Beto Albuquerque enquanto ele era, né, candidato ao Senado? Olha, é difícil saber. Primeiro, nós precisamos saber quem é que o substitui aqui. As especulações na imprensa são de que o PMDB traria de volta Simon, né? Mas o PMDB aguarda a definição de hoje do PSB
que deve confirmar o Beto. Então, acredito que o PMDB só aponta o substituto amanhã. Né? Em sendo o Simon, é um nome forte, se for o ex-governador Rigoto, também é um nome forte. O que pode acontecer num primeiro momento é uma pulverização de votos no campo não petista, que se confirmar favorece o Olívio. Que o Olívio está do tamanho do PT, ele tem alguma coisa como 29 pontos, né? É mais ou menos o tamanho do PT no Rio Grande do Sul. Se o voto se pulveriza no campo não petista, porque nós só temos um cargo em disputa para o Senado, isto beneficia o Olívio, né? Mas o que pode acontecer? O eleitor que não gosta do PT observar as pesquisas e, na reta final, convergir para um único nome capaz de impedir o Olívio de ser senador, como já aconteceu no caso da eleição do governador Rigoto e da governadora Ieda, uma convergência de eleitores que não gostam do PT para um nome que impeça o PT de eleger o seu candidato. Mas é uma hipótese a ser testada conforme o andar da eleição. Né? Eu diria que, a menos que seja um candidato do porte do Pedro Simon, que colocaria um risco às demais candidaturas, a candidatura de senador é majoritária, mas não tem segundo turno, não tem possibilidade de alianças posteriores. Então, no cenário de uma candidatura, ainda que com alguma respeitabilidade, mas não do porte do Simon, eu acho que num cenário imediato favoreceria o Olívio Dutra, dividindo os demais votos da oposição, que além do Lazinha Martins não tem realmente candidatos muito fortes. O Beto era o único outro candidato a senador, além do Lazinha e do Olívio, que despontava com alguma capacidade de mobilização. Tinha 10, 12% aí das intenções. Né? O problema também é nessa substituição, quem se dispõe a ocupar uma vaga que já entra no meio da campanha, que não houve uma preparação anterior, ou seja... Pois é, esse candidato teria condições de absorver esse percentual de 10% ou 12% das intenções de voto que o Beto tinha? Começa uma eleição do zero, então nesse sentido, alguém que está entrando na campanha, está entrando na campanha agora. Se fosse um Pedro Simon, ele já é senador, já tem uma imagem, ele entra mais fortalecido. Agora, qualquer outro candidato, começar a arrecadar recursos para a campanha... digamos, entrar numa fria. Ou seja, só alguém que queira realmente fazer uma força ao partido ou à coligação para aceitar isso. Mas eu agregaria alguns elementos nessa análise, que é o seguinte. Se nós formos observar nos pleitos em que é disputado um cargo de senador, em que até agora o senador Simon era o senador do Estado, da eleição anterior para a passada, ele perdeu cerca de 700 mil votos. E na eleição em que ele disputou na vez passada e se elegeu pela última vez, dois candidatos praticamente pouco conhecidos, né? A suplente de vereadora Mônica Leal e o deputado estadual não reeleito Mário Bern, se apresentaram e fizeram 15% dos votos cada um, num pleito em que Simon perdeu, repito, 700 mil votos. O que isso sugere para mim? Que o eleitor está buscando caras novas. E o Simon estava praticamente se aposentando, ele estaria voltando para o jogo por força dessas circunstâncias. Né? Então, eu não descarto que essa polarização possa realmente se desfazer e gerar uma fragmentação do voto lá de cá. Eu acho que a Simone Leite, por exemplo, que concorre pelo PP, é uma cara nova, mas com uma boa presença de televisão, uma curiosidade em relação ao discurso. Antipolítica, é um discurso antipolítica, que é uma coisa estranha numa candidata a senadora. Mas eu não vi ainda a propaganda, não tive a oportunidade de ver a propaganda dela na TV ainda, mas é uma pessoa ligada ao meio empresarial, tem um discurso contra a carga tributária, essa coisa eu ouvi toda. as entrevistas e ela fala que é uma candidata de ideias e não do partido, que é uma coisa estranha. Não, pode ser estranho, mas vamos ver como é que como o eleitor recebe isso. Né? Sim, mas, de qualquer forma, o problema central está na candidatura do PMDB-PSB e que nome estaria disposto a ocupar essa vaga no momento. Eu acho que o mais forte que eles dispõem é o Simon, mas duvido muito que o senador Simon, que teria uma candidatura com força, se tivesse preparado antes, vai entrar agora de última hora. Até porque o Simon, ele disse que ele saiu da política, né? Ele já estava para aposentar. Não foi bem né? assim. Caso... Na verdade, ele aparentemente queria concorrer, mas em função da aliança com o PSB, como o PMDB estava com a cabeça, ele foi pressionado a aceitar
ceder o cargo para o Beto Albuquerque, que aparentemente fez um acordo com o partido para apoiar a candidatura do seu filho a deputado. Agora, A coisa muda de figura e eu acredito que ele, eventualmente o ex-governador Rigoto, são os nomes mais fortes que o PMDB tem. Agora, voltando a falar aí, né, do Eduardo Campos, como fica o material de campanha no caso de candidatos a deputado, né, que já tinha aí Terão a foto que refazer dele? tudo. Não pode usar. Não é mais o candidato, ético, né? tem que refazer. Não é na questão ética, é questão legal. Você tem o candidato, por lei, tem a obrigação de apresentar o nome, eventualmente explorar a foto com o falecido, mas assim, pela lei, os candidatos proporcionais são obrigados a apresentar o nome, as legendas, o número do partido, da coligação ao qual estão vinculados, então muito material vai ter que ser refeito. Nós conversávamos com o pessoal da produção ali e os partidos agora têm falado bastante em nova política, né? O termo nova política. Os partidos como o PT, enfim, esses partidos, eles conseguem fazer uma nova política? São capazes de fazer uma nova política? Nova política é uma nova tentativa de conquistar o eleitor fazendo um discurso que parece ser diferente, mas as práticas são exatamente iguais. O discurso da nova política já está velho. Agora vamos falar um pouquinho ao governo, né, aqui do estado. Como vocês avaliam aí? Então, a gente tem tido pesquisas, o Tarso segue na frente, mas tem outras que já diz que a Anamélia está subindo. Não, as duas últimas Tá a situação pesquisas aqui, né? publicadas, né, o Datafolha e agora do Instituto Métodos no fim de semana, já apontam a senadora Ana Amélia com uma vantagem expressiva, 10, 12 pontos à frente do Tarso, né? Mas, enfim, vamos ver, a eleição está começando, né? A candidatura do PMDB é uma incógnita, o Sartori hoje certamente é menor do que o PMDB como candidato, não custa lembrar que na eleição do Rigoto ele partiu de acho que 4,5% com um discurso de centro e se elegeu. Né? Não está me parecendo que isso vá se repetir, mas eu acabei de dizer que talvez para o Senado ocorra algo desse tipo, né? Eu acho muito cedo para avaliar e vamos aguardar, mas, enfim, as últimas pesquisas mostraram esse cenário de 10, 12 pontos de vantagem da senadora Ana Foi uma Amélia. surpresa? Surpresa para vocês isso? Eu diria que não. Se nós tomarmos as últimas eleições, nós temos já um padrão histórico no Rio Grande do Sul em termos de definição, e isso vai desde a campanha de 94 em diante, em que o PT manteve um patamar mais ou menos em torno dos 30%, que tem lhe garantido ir ao segundo turno, mas aí, dependendo da sua capacidade de agregar alianças, ele perde ou ganha. Então, eu diria que um cenário possível seria um segundo turno em que o Tarso e talvez a Ana Amélia ou talvez outra candidatura que possa crescer chegue ao segundo turno, mas aí vai depender da capacidade do PT, que nesse governo não foi grande de conquistar alianças, de fazer alianças no primeiro turno, mas talvez, dependendo do cenário da eleição nacional, possa se fortalecer ou não para ter uma força maior no segundo turno. Eu diria que, mantida a tradição, sempre pode haver uma surpresa, como houve no caso do surgimento da candidatura da Ieda, mantida a tradição, deve ir uma candidatura mais à esquerda e outra mais à direita, o Tarso e talvez a Ana Amélia para o segundo turno, ou pode surgir fatos novos. Se a gente estivesse discutindo há 2 semanas atrás o processo eleitoral, tudo que a gente tivesse dito lá já não valeria mais com esse episódio do Eduardo. Então, fazer previsões de longo prazo no Brasil é uma coisa perigosa. Agora, essa semana, o diretor, né, de jornalismo lá do Grupo Bandeirantes, vocês, claro, ficaram sabendo, recebeu uma mensagem aí por WhatsApp, comentando a pesquisa do Instituto Métodos, né? É uma mensagem, né, de Não foi bem assessores comentário, do a Tarso, assessoria de né? comunicação do Tarso pressionando o veículo Vocês a acham não publicar a pesquisa em tom de ameaça, de gente já não rever quis a falar relação bem do isso, né, governo. professor? Mas Foi o que aconteceu, inclusive deu mídia nacional, né? A gente tem informação, inclusive, de que o jornal Correio do Povo tinha uma pesquisa com os números muito parecidos com essa há um mês atrás e, sob pressão do Palácio Piratini, não publicou. O que aconteceu é que a Rede Bandeirantes não cedeu à pressão. A pesquisa, na verdade, é uma pesquisa contratada pela revista Voto. Eles têm razão em questionar essa pesquisa? Não. Razão em questionar qualquer um pode ter. Razão em tentar proibir um veículo de publicar uma informação, isso, no meu ponto de vista, se chama censura, né? Ou tentativa infrutífera de censura, né? E aí admiro a coragem da Bandeirantes, da Bandeirantes, dos jornalistas, de não ceder esse tipo de pressão. Eu diria que
no processo eleitoral, pesquisas que são divulgadas têm que ser registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da sua abrangência. E há a possibilidade dos partidos de contestarem a metodologia e os resultados junto a esses veículos. O problema é que a maioria dos partidos não conta com profissionais capazes de fazer a avaliação técnica das pesquisas. Então, muitas vezes tentam contestá-las politicamente e não tecnicamente. Este é um mecanismo incorreto. Eu não sei, digamos, os meandros. Alguém do Palácio é algo muito subjetivo, ou seja, eu não sei quem é a pessoa. Eu prefiro, nesses casos, que se o veículo tem um fato concreto, que mostre o fato concreto. Ou seja, se é para acusar uma pessoa, que diga quem é. Ou seja, não pode ficar Mas coisa foi mostrado. pelo meio. Mostraram, inclusive, a mensagem no WhatsApp e identificaram o assessor. Identificaram o assessor. Processe a pessoa. Se é uma tentativa de censura, processe a pessoa. Não deixe pela metade. Esse fato aí vai atrapalhar a campanha do... Eu duvido muito. Isso é algo de repercussão episódica. A menos que isso volte a ocorrer. Provavelmente, digamos, haverá uma desculpa oficial de que aquilo não foi algo decidido pela cúpula superior e passará como mais um pequeno incidente do tipo bolinha de papel. O senhor acredita também, professor, que não vai atrapalhar a campanha? Esse fato? Não, um certo desgaste aconteceu, acho que entre os profissionais de comunicação, os veículos de comunicação e uma opinião pública mais esclarecida, certamente essa atitude não contribui para a imagem do governador e para a candidatura, mas não acho que isso tenha um peso capaz de transformar o curso da campanha, que está no seu início, né? Nós temos mais de 40 dias de campanha na televisão aí, e não é isso que eu acho que pode definir a vitória ou a derrota de um outro candidato. Agora, voltando a falar aí, né, no cenário presidenciável lá, né, do Beto Albuquerque, que agora vai entrar como vice da Marina, vocês acreditam que lá no interior, né, do estado, os eleitores de lá eles vão ter noção do que significa isso? Quer dizer, ele saiu para concorrer para o Senado, para ir para outro patamar. As pessoas estão tendo noção do que é essa mudança toda? Não só no interior, né? Aqui também. Olha, eu acho que o eleitorado brasileiro, com a série de eleições que vemos tendo nos últimos 20 e poucos anos, é suficientemente esclarecido para saber o que se passa. Ou seja, não haverá muita dúvida que se sabe que ele passou de uma candidatura de impacto local para uma candidatura de impacto nacional. Ou seja, qual será exatamente o seu papel como vice-presidente, o que ele vai fazer, talvez muitas pessoas não consigam identificar claramente. Mas o essencial, ou seja, que ele foi promovido a um papel mais relevante, isso as pessoas certamente vão identificar rapidamente. Há tempo para o eleitor ser informado disso. Certamente as pesquisas mostravam aqui a Dilma na frente do Aécio, Eduardo mais atrás, e eventualmente a candidatura de um gaúcho como vice da Marina pode fortalecê-lo, e acredito que vai ser usado para fortalecer a candidatura da Marina no Estado, e a figura do Beto aí cresce nacionalmente. Sim, e isso sempre agrega para ele, eventualmente para o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, falando um pouquinho mais da candidatura da Marina, o fato de ter um déficit no agronegócio e a Marina ser naturalista, não é naturalista, é meio ambientalista, isso pode atrapalhar a candidatura dela? E o Beto ser ligado, né, ao agronegócio, isso não Eu diria que tudo depende do jogo de cintura que ela tiver. Se nós pegarmos o sindicalista Luiz Inácio da Silva, de 1989, ele jamais teria apoio do empresariado. Este mesmo sindicalista, passados 15, 16 anos, teve uma grande contribuição na sua campanha justamente dos setores que antes eram contra ele. Sim. Mas ele ajustou o seu discurso e a sua proposição. Ainda é cedo para saber, nesse momento da campanha, se a Marina continuará sendo a ambientalista de 2010, que rompeu com o PT, saiu do Ministério do Meio Ambiente por discordância da política de desenvolvimento do país, ou ajustando-se com o PSB e com o programa de governo que era do Eduardo, vai ter um discurso um pouco mais moderado em relação à relação com o setor produtivo. Ainda é difícil de saber, porque, na verdade, ela compõe um partido dentro do partido. Sim. Ela claramente se apresenta como Rede Solidariedade. Então, a candidatura dela é uma aliança da rede com o PSB. Né? Até que ponto ela vai subsumir as propostas da rede às do PSB ou não,
é um jogo de cintura que a gente não sabe se ela vai ter. Eu diria o seguinte, ninguém vende a alma para o diabo depois que chega no poder, você vende para chegar lá, né? Então a Marina é evangélica e tal, mas ela vai ser submetida a essa aprovação, né? Eu diria que ela não tem, até pelos economistas, os dois que eu citei aqui antes, o André Lara Rezende e o Eduardo Janete da Fonseca, problema nenhum em compor com capital financeiro, eventualmente com capital industrial, e as informações que se tem é que já há fluxo de recursos para a campanha dela nesse segmento. Aliás, já havia na eleição passada, em parte, talvez isso amplie, né? Não acho que o agronegócio seja decisivo nesse contexto, mas lógico que é importante, né? O que eu tenho notado no discurso dela é a reafirmação dos compromissos do Eduardo, no sentido da direção de que o Rodrigo dizia e tal. Então é uma incógnita saber como isso vai se processar no governo depois, né? Se ela vai limitar esse seu discurso ambientalista a uns parâmetros de uma convivência com o agronegócio, ou vai radicalizar o relacionamento, não sabemos, mas acredito que eleitoralmente ela vai fazer o esforço para compor. Agora, só para a gente finalizar, então, as considerações finais de vocês, quer dizer, essa campanha, né, de 2014 vai ficar para a história, né? Já entrou, né? E o mais interessante de tudo é que ela está em aberto, né? Para quem faz jornalismo, para quem faz análise política, é um prato cheio, né? Nós vamos precisar de um tempo para ver aí as melancias se acomodando no caminhão e ter uma visão mais clara do cenário daqui para frente. Eu diria que muitas pessoas que projetavam uma campanha relativamente morna e sem muita emoção, mudou tudo. Ou seja, começou uma nova campanha com um novo cenário, com um novo interesse. Então isso vai atrair muito mais as pessoas para assistir a campanha, para ouvir os discursos e os debates do que se pensava anteriormente. Então, é uma nova campanha com um novo cenário. Tá certo, obrigada então pela presença de vocês aqui no Conexão. Fiquem para ouvir mais uma música então, vamos lá? O que a gente vai ouvir agora? Despedida, é a próxima música de trabalho, vai rolar um videoclipe aí mês que vem. Tá bom, vamos lá. Se a minha vida era tu e pra tua vida pouco importa, não há tempo pra se preocupar em encontrar uma razão. Os dias passam devagar. Você sabe o que é JavaScript? Se não sabe, com certeza já se comunicou através dele no computador ou no celular. É a maior e mais popular linguagem de internet usada hoje. Faz parte da programação de sites, plataformas de downloads e troca de mensagens, Perdigão. Pois amanhã aqui em Porto Alegre, um evento vai discutir a evolução desse sistema. O Brasil JS vai reunir mais de 1.000 participantes, entre eles palestras com especialistas dos Estados Unidos, Espanha, Argentina e também do Brasil. Que legal, né? Uma boa dica para quem está em casa. Uma boa alternativa para quem quer descobrir mais o que é JavaScript. É verdade. Tratamentos fitoterápicos são uma alternativa mais saudável para curar doenças. Entretanto, da mesma forma que com os medicamentos convencionais, é preciso cuidado com o uso de ervas e chás. Confira. Quem não ouviu falar de alguma planta, folha, casca, raiz ou flor que ajuda a aliviar os sintomas de um resfriado ou mal-estar? Alguns, porque como eu tenho gastrite, eu tomava espinheira santa e resolveu para mim. Ela ajuda na digestão, eu acho fantástico. Pois é, a tradição popular resiste e as ervas naturais ainda são uma boa opção para aliviar os sintomas de várias doenças. Algumas das mais utilizadas são boldo. O chá preparado com as folhas da planta auxilia no tratamento de distúrbios do fígado, ativando a produção de bilis. É eficaz na digestão de alimentos gordurosos. Carqueja, muito usada popularmente para diabetes e fórmulas de emagrecimento por sua ação digestiva. Gengibre. Seu uso é comum entre oradores e cantores para evitar a rouquidão. Um dos produtos bastante conhecidos para aliviar sintomas de gripes e resfriados é o alho. Ele é um famoso expectorante e muita gente tem o hábito de usá-lo com água fervente. Mas para melhor aproveitar as propriedades terapêuticas, o ideal é deixá-lo descansar em água
em temperatura ambiente. O fitoterapeuta explica quais outras ervas comprovadamente funcionam e como fazer o melhor uso delas. Nós temos a camomila, que pode ser usado na forma de chá. A erva doce, ela, além de ajudar para acalmar cólica infantil, ajuda na digestão também. Mas assim como os medicamentos, as ervas precisam ser ingeridas com precaução. Mesmo sendo famosos chazinhos da vovó, é interessante usar? Sim, é extremamente interessante. Mas quando percebe que o sintoma não melhora, procura um profissional que esteja habilitado nesta área de fitoterapia. Ele vai saber orientar a pessoa de forma correta. É verdade, melhor procurar um profissional competente, né? Fica a dica para as vovós, né? Ah, é que adoram um chazinho. A Prefeitura de Novo Hamburgo recebe a visita de uma comissão cubana que está na cidade conhecendo o orçamento participativo. O objetivo das 3 cubanas é entender como funciona o processo de votação e aplicação das propostas para implementar o sistema no país. Que legal, a gente é exemplo, né? Exemplo, é verdade. Legal. Bom, as entradas para o concerto da Orquestra de Câmara da Ubra em Santa Maria terminaram. A apresentação com a banda Nenhum de Nós, no dia 24 de agosto, já estão esgotados os ingressos, tá? Mas ainda tem senha disponível para a apresentação que acontece em Bagé no dia 23 de agosto, um dia antes. Então, os shows são gratuitos e para saber onde as entradas podem ser retiradas, basta entrar em contato com um dos pontos de distribuição. Os telefones são 53-3247-2828 ou 53-3242-0122. Estão ali na tela, né? Estão na sua tela. Vamos agora conversar com o Bives? Vamos sim. Oi, Bives, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite a todos. Bom, vocês têm acompanhado as manifestações, os protestos nos Estados Unidos, na cidade de Ferguson? Sim, sim. Pois é, a coisa não está fácil por lá, né? E a problemática é muito grande. Para vocês terem uma ideia, um jovem americano de 19 anos no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, virou a mais recente febre da internet depois de vídeos que ele mesmo produziu, que denunciavam racismo, se espalharam pela rede. Isso no mês de julho. O nome dele é Rashid Polo. Ele é usuário do aplicativo ou do programa Vine, que é bem popular entre a molecada hoje em dia. Ele faz vídeos de 7 segundos no máximo. Ele costuma postar esses vídeos, claro, ele começou mostrando a bagunça no colégio, aquela coisa toda, desencontros amorosos, até chegar a esse caso polêmico, onde ele mostra vigilantes de lojas de conveniência que, na opinião dele, ou na observação dele, estariam perseguindo ele, suspeitando que o rapaz estaria roubando na loja de conveniência. É claro que o menino leva isso com muito bom humor, com um certo deboche, mas que denuncia uma situação que existe na vida, né, dos americanos no dia a dia e, por que não dizer, no Brasil também. Vamos assistir alguns vídeos que ele gravou. She think I'm stealing. She think I'm stealing. Look. Don't you hate when you're inside a store and the cashier starts following you? Like, I'm not gonna steal all of it, just some of it, bitch. Like, she been following me around the store the whole time. There she goes. She think I'm stealing. Bom, traduzindo o que o rapaz fala, né? She think I'm stealing. Ela acha que eu estou roubando, ela acha que eu estou roubando. Ele grita e denuncia dentro da loja. Na outra cena a gente viu a funcionária vai perseguindo ele a cada espaço dentro da loja de conveniência, cada gôndola que ele passa, a funcionária vai atrás num comportamento bastante suspeito, ou pelo menos ela suspeitando do rapaz. Tudo isso nos traz à tona a realidade americana, como eu disse, e por que não a brasileira. Para recapitular o caso que está acontecendo nos Estados Unidos, são 2 casos agora. O segundo caso é a polícia de St. Louis, na cidade próxima a Ferguson, de cerca de 19 quilômetros, matou um outro jovem negro de 23 anos, suspeito de ter assaltado uma loja de conveniência portando uma faca. O nome do rapaz ainda não foi revelado. Já o primeiro caso que gerou a onda de protestos, na cidade de Ferguson, no Missouri, no estado americano do Missouri, aconteceu com o rapaz chamado Michael Brown, de 18 anos, que foi morto por um policial. Segundo a perícia da família, 6 tiros o rapaz levou. O policial alega que estava se defendendo, né, legítima defesa, e a família contesta justamente com essa perícia, com 6 tiros que o rapaz levou. É uma realidade americana, mas por que não dizer uma realidade brasileira? Na internet, diversos vídeos denunciam também comportamentos, né, procedimentos
dentro de lojas, de shopping centers, onde as vítimas, ou melhor, as pessoas que denunciam na delegacia, dizem sofrer racismo. Fica aqui essa questão para analisarmos não só a vida americana, mas também a realidade brasileira. Direto da redação, Luiz Gustavo Bives para o Conexão RS. Esse um fato desse já aconteceu contigo, Bives? Não, cara, nunca aconteceu comigo, mas a gente sabe de casos, não só aqui em Porto Alegre, mas espalhados pelo Brasil, de pessoas que gravam vídeos relatando que foram destratadas, sofreram com preconceito quando entraram em uma loja de shopping center ou supermercado também. Eu conheço muita gente que já passou por isso em cidades gaúchas aqui no Rio Grande do Sul, na Serra, Bento Gonçalves, Caxias. Normalmente cidades com tradição germânica, né? Infelizmente, italiana. isso ainda acontece e a gente tem casos bem próximos, né? Eu sei vários casos de pessoas o mais recente, constrangimento. O mais recente, a gente aconteceu no Rio de Janeiro, no shopping do Rio de Janeiro. É um vídeo muito popular que rolou na internet e eu posso trazer esse vídeo amanhã se vocês quiserem. Então tá bom. Certo, até amanhã então, viu? Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite. Vamos voltar aqui então com o John Folk para passar a agenda de show rapidinho. Primeiramente o Facebook oficial John Folk, se buscar o John Folk lá já encontra, lá eu coloco todas as novidades que tem. Semana que vem tem uma data para confirmar em Canoas, eu passo direitinho lá também. Certo. E no dia 5 de setembro vou estar tocando no Parcão, na Estação ZH, que já toquei na Redenção no mês de julho. Agora vou retornar em setembro ali. Lá na tela tá aparecendo o telefone de contato para quem quiser te contratar. 8539-3852 para Vamos shows. cantar então para terminar o Conexão de hoje? Certo, minha música de trabalho, Cafeína. Tá bom, a gente volta amanhã, né, Perdigão? A gente volta amanhã, até mais. Beijo, tchau. Minha escolha em tomar um café é o que muda minha direção, em ficar do teu lado, em sair por acaso ou correr tão certo louco por aí, sozinho lá fora, sem hora pra voltar. Deixei a porta aberta pra você chegar e ver que não é mais você que me completa ou aponta a direção. Como não tenta desabrochar você, que com palavras encanta o coração. Minha escolha em tomar um café é o que muda minha direção, em ficar do teu lado, em sair por acaso ou correr tão certo louco por aí. Minha escolha em tomar um café é o que muda minha direção, em ficar do teu lado, em sair por acaso ou correr tão certo louco por aí.